O Japão é conhecido por ser uma nação de uma única etnia, mas a realidade é que existem três. Uma, da qual já falamos, que foi o vídeo sobre os Ainu, que pertencem ao norte do Japão. A outra é a Yamato, que representa cerca de 95% dos japoneses que existem atualmente. E a terceira etnia seriam os Ryukyu, um reino independente que foi próspero por menos de 2 séculos. Depois teve dupla subordinação, passou a fazer parte do Japão e acabou se tornando uma das prefeituras mais sofridas na Segunda Guerra Mundial. E nem todos se lembram disso. Eu sou Naka, este é o Japão Japatonic. Hoje estou em Okinawa para contar a história da minha etnia. Mas como é essa questão das etnias? Vou simplificar e ser breve. Há 20, 30 mil anos na era glacial, o Japão, todo o arquipélago, estava conectado ao restante do continente asiático. E houve pessoas que chegaram a essas ilhas. E há cerca de 14 mil anos, ou 15 mil anos, não sei ao certo, o derretimento do gelo fez com que esse povo ficasse isolado, né? Então, esse povo era da etnia Jomon, que seriam os japoneses originários, né? De onde descende o imperador, da raça que todos que são do arquipélago japonês compartilham. E o fato é que, por um lado, no centro, na parte principal do Japão, estão os Yamato, que são os Jomon, que se misturaram com imigrantes que vieram do lado da China ou da Coreia. E esses formam 95% da população japonesa. O restante dos 5% são, em parte, os Ainu, sobre os quais já fizemos um vídeo antes, dos quais cerca de 30% têm outras etnias que vêm do lado russo, por assim dizer, né? Mais ao norte de Hokkaido. E, por último, estão os Ryukyu, que hoje em dia têm cerca de 30% de Jomon. Ou seja, os que mais têm sangue Jomon são os Ainu, que têm 70%. Os Yamato têm apenas 10% e os Ryukyu têm 30%. E é por isso que são as 3 etnias originárias do Japão. Por um lado, é isso. As 3 etnias compartilham uma mesma origem antiga. Em 1429, em meio às guerras internas dos 3 reinos que estavam na região, foi quando o reino Ryukyu foi fundado. Esta seria a entrada do Castelo Shuri, que por acaso é o local que está representado na nota de 2.000 ienes. Isso foi feito depois, no ano 2000, em uma reunião do G8, G4, uma dessas reuniões de vários países. Além disso, a nota de 2.000 ienes é uma nota bastante rara de se encontrar. Ela aparece muito, muito, muito pouco. Na verdade, eu chamo de nota do turista, porque normalmente é a nota que te dão quando você troca euros. Isso de ienes, na Espanha, pelo menos, acontece muito. Mas enfim, já encontramos. Mas infelizmente, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, houve um incêndio acidental no castelo. Então, agora eles estão reconstruindo. E como é através do método tradicional de carpintaria, que não se usam pregos nem nada do tipo, bom, leva bastante tempo. Ou seja, a vista que o castelo tem, isso não é por acaso. Obviamente, o castelo foi colocado nesta colina porque, claro, dava uma vista panorâmica de toda a área ao redor. E por quase 200 anos, o reino Ryukyu foi um reino próspero, que mantinha boas relações com o Japão, mas especialmente com a China. Se dedicava principalmente ao comércio, exportava conchas preciosas, especiarias, madeiras nobres também. E prestava tributo principalmente à China. Mas, em 1909, esse reino independente seria conquistado pelo Japão continental, digamos assim. O fato é que o Japão se dava muito mal com a China. Ou seja, sim, as más relações com a China são ancestrais.
vem de muitos séculos atrás. Diretamente, o Japão não tinha comércio com a China, mas claro, a China era um país muito avançado. As dinastias que estavam no poder naquele momento, mas Ryukyu se dava muito bem com a China. Eram vassalos, mas de alta categoria dos chineses. E portanto, o que fizeram foi conquistar Ryukyu, tomar posse, mas de forma disfarçada. Ou seja, deixaram Ryukyu exatamente como era. Além disso, Ryukyu tinha seu próprio idioma, que hoje em dia é chamado de Uchinaguchi, que é o dialeto okinawano. Na verdade, eles não permitiam que aprendessem japonês, porque queriam que a China não percebesse que Ryukyu havia sido conquistada pelo Japão. Porque se descobrissem, provavelmente iriam parar de ter relações comerciais. Portanto, Ryukyu passa a ter dupla subordinação, pela China e pelo Japão. Agora, quão subordinados eles eram? O fato é que a subordinação que eles tinham em relação à China era bastante simbólica, digamos assim. A China, mais do que tudo, o que queria era que todos respeitassem as dinastias, digamos assim, né? Por exemplo, como eu mencionei, Ryukyu exportava algumas coisas simples, digamos, de boa qualidade. Mas o fato é que o que a China dava como agradecimento em retribuição eram coisas de valor maior. Seda fina, porcelana fina, moedas de cobre. Quando Ryukyu enviava conchas preciosas com lindos desenhos, madeira fina ou especiarias, portanto, era muito mais o que Ryukyu ganhava. Mas claro, o Castelo Shuri, por exemplo, a entrada fica voltada para a China. Esse era o nível de respeito que eles demonstravam à China. Além disso, quando um novo rei assumia o reino de Ryukyu, o novo rei precisava ter uma cerimônia de aprovação das dinastias Qing. Portanto, eles estavam muito abaixo da China e, ao mesmo tempo, acabaram sendo completamente controlados nos bastidores pelos samurais, pelos shoguns, pelo Japão continental. É que, claro, também o Japão, a partir desse momento, foi quando começou a se isolar do mundo. Foi quando o Japão fechou completamente todas as suas fronteiras e perdeu comunicação e comércio com o resto do planeta Terra. Ryukyu foi como a ponte de comunicação para o resto do Japão. Okinawa possui as praias mais bonitas do mundo. Às vezes é incrível te entender. Tudo o que aconteceu nesta ilha tão linda, tão tranquila. A questão é que, quando as ilhas Ryukyu foram ocupadas pelo clã Satsuma, todas as armas dos guerreiros do reino foram confiscadas, digamos assim. E foi aí que nasceu o karatê. Como eles não tinham armas reais de guerra, de batalha, não lhes restou outra opção a não ser aprender a se defender com as próprias mãos ou usando ferramentas agrícolas como armas. Mas enfim. A questão é que em 1872, depois que já havia começado a restauração Meiji, quando o Japão passou a ser uma nação constitucional. E tudo isso foi quando oficializaram o reino Ryukyu como uma propriedade do Império Japonês. 7 anos depois, em 1878 em 1879, o reino Ryukyu passou diretamente a ser a prefeitura de Okinawa. E aí foi quando aconteceu exatamente o contrário do que era antes, porque no começo não era permitido ao povo de Ryukyu falar japonês. Mas agora, ao contrário, como tudo estava oficializado, começaram a proibir o Uchinaguchi, o dialeto de Okinawa. Todos eram obrigados a aprender e falar japonês de forma forçada, como ocorreu em Taiwan, Coreia e partes da China. Todas as colônias japonesas eram proibidas de falar seus próprios idiomas e deviam adotar o japonês, incluindo Okinawa. O rei de Ryukyu foi enviado para Tóquio. Deram a ele um título formal de nobreza. Ele ficou na aristocracia. No sistema aristocrático japonês, o fim do reino foi ruim. Depois, a questão das escolas, por exemplo. Isso foi muito complicado, porque em casa se falava Uchinaguchi, o idioma nativo. Mas nas escolas, se te pegassem falando o dialeto, colocavam uma tábua pendurada em você,
como uma espécie de tábua da vergonha por ter falado seu idioma nativo. Ou seja, as crianças eram castigadas por falarem um idioma que não fosse o japonês, imposto pelo Império. Mas veja, não houve um conflito bélico nem nada do tipo no momento em que Ryukyu foi oficializado como Okinawa. Houve algumas pessoas contra, houve descontentamentos culturais, políticos, problemas e tal, mas em si não houve muito conflito bélico. Mas, claro, é verdade, as pessoas, embora tenham sido integradas de forma forçada, foram completamente integradas à cultura japonesa. Mas, obviamente, a população local não se sentia japonesa. Era uma ilha completamente afastada e isolada. Então, a identidade Ryukyu nunca desapareceu, por mais que superficialmente tenham sido formalizados como japoneses, não é? Olhem isso. Esse tipo de tumba antiga tem essa parte ali em cima, que é chamada de algo como barriga de tartaruga, porque dizem que as pessoas saem de uma barriga e é voltar para a barriga, não é? E o fato é que eu vi que alguns, na guerra, usaram essas tumbas como espécies de bunker. Então, qualquer coisa que quiserem, sabem que podem ir a ikaruga.com.br. Em abril de 1945, os Estados Unidos começam a bombardear Okinawa. Disse que 90% das estruturas foram perdidas sob bombardeios americanos, bombas incendiárias. E também não se para de ouvir aviões militares pela região. As pessoas precisaram evacuar para vários lugares, até cavernas. Muitas vezes, as cavernas eram ou abrigos para civis ou hospitais militares improvisados. E o fato é que, por esta região, está a história das escolas de Himeyuri, que dizem ter recrutado 240 adolescentes e algumas professoras para trabalhar como enfermeiras. As garotas foram deslocadas para o norte, depois evacuadas para o sul. O fato é que era uma escola exemplar, da qual se pensava que as garotas saberiam fazer seu trabalho. Elas fizeram muito bem. Mas não tinham recursos suficientes, não tinham comida suficiente. Ou seja, basicamente diziam que às vezes elas tinham que preparar arroz e dividiam uma bola de arroz do tamanho de uma bola de ping-pong para repartir entre soldados feridos. E às vezes elas nem comiam porque se abstinham, porque elas estavam saudáveis, supostamente. Nenhuma delas tinha visto pessoas morrerem. Nunca tinha visto o que era uma batalha. Elas simplesmente sabiam que tinham que cumprir uma tarefa que lhes pediram, e sem hesitar, sem pensar, elas foram. Depois, elas se depararam com a morte por todos os lados, amputações que tinham que fazer sem anestesia. A maioria dos lugares de atendimento eram cavernas como estas. Das 240 garotas que trabalharam como enfermeiras, 134 morreram e 106 sobreviveram. 106. Houve uma caverna onde mais pessoas morreram, com uma baixa de 80 pessoas, das quais 42 eram estudantes de Himeyuri. O fato é que os Estados Unidos às vezes se davam ao trabalho de gritar e avisar que havia alguém dentro para que saíssem, ou iriam lançar lança-chamas. Ou, em alguns casos, nem pensavam nisso e jogavam granadas dentro das cavernas. E bem, muitas morreram assim. Aqui perto fica o Museu da Paz Himeyuri. Que bom, no local não é permitido gravar, mas enfim, é um museu. É bem triste a situação das garotas que trabalharam como enfermeiras. E não é um dos museus mais populares de Okinawa, mas acho que vale muito a pena conhecer um pouco da história específica do caso que estamos falando agora. O Museu da Paz Himeyuri foi visitado no início dos anos 90 pelo líder de uma banda de rock pop chamada The Boom.
E o fato é que ele visitou esse museu. E como o Japão é um país onde não se difundia muito, digamos assim, informações sobre a guerra. Ou então, todos se concentram em Hiroshima, Nagasaki ou talvez Tóquio, mas não, nunca houve muito foco no que acontecia em Okinawa. E ao descobrir tantas coisas sobre a história de Okinawa durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez uma música chamada Shimauta. É uma música feita em homenagem às pessoas que sofreram com a guerra, a sangrenta Batalha de Okinawa, em 1945. Aliás, a música começa dizendo que a flor de deigo floresce na primavera, chama o vento e a tempestade chega. A flor de deigo é a flor símbolo de Okinawa, que floresce justamente na primavera, época em que chegaram as forças americanas. E essa coisa da tempestade chegar não se refere a algo climático, mas sim porque dizem que naquela época chovia ferro em Okinawa. Ou seja, os bombardeios, os tiros cruzados, enfim, é uma música basicamente dedicada ao chamado pela paz e para lembrar o sofrimento de Okinawa. Bom, na Argentina muita gente talvez se lembre da música que foi regravada por Alfredo Casero. Bom, é essa mesma música. Além disso, a música foi muito bem sucedida no Japão, a original, e basicamente foi a única música de sucesso dessa banda. Foi o único grande sucesso deles. A banda de um sucesso só. Mas enfim, olhem essa caverna. Eu adorei. Assim, do lado de uma pracinha, do nada. Um corredor de caverna. E para onde isso vai? Um túmulo? Uau! O quê? Que selvagem! É este corredor. Quer dizer, realmente aqui havia cavernas por todos os lados. Dá para ver os aviões militares passando o tempo todo, o dia inteiro. Aqui é o lugar onde os americanos desembarcaram pela primeira vez na guerra, depois de terem bombardeado toda Okinawa. Pelo menos a parte mais populosa. Aqui tinha mais estruturas. Aqui, neste lugar, foi onde desembarcaram pela primeira vez. Para a surpresa deles, não havia muita resistência na costa. Como se o grosso da defesa estivesse mais para o centro, né? Toda Okinawa foi bombardeada. E o fato é que os Estados Unidos sabiam que Okinawa era uma zona muito importante, porque isso permitiria ter uma ilha isolada que serviria como base para bombardear o resto do Japão. E o fato é que nesse bombardeio, quase 90% de todos os edifícios e estabelecimentos que havia em toda a prefeitura da ilha principal foram destruídos. Apesar do caos, as pessoas seguiam trabalhando e se deslocando a pé para qualquer direção em busca de fuga. Ao norte, supõe-se que se sofreu um pouco menos de bombardeios porque o sul era a zona mais populosa e onde estava a maioria dos militares. Mas não, toda a ilha foi bombardeada. Aqui temos uma entrada de um túnel do que era o sistema de túneis do exército. E este foi um ponto-chave na guerra para defender Okinawa. Desse lado havia uma vista muito boa. Dava até para ver a chegada dos navios inimigos. Essa posição foi muito importante para defender. Os americanos chamaram de Hacksaw Ridge. Alguns de vocês devem ter visto o filme. Aqui é onde aconteceu essa batalha sangrenta. Foi bem aqui. No filme eu não percebi isso. Mas o lugar também fica numa área de ruínas de um castelo. Aqui dá para ver alguns muros de pedra. Inclusive, no filme você percebe que aqui não tem absolutamente nada. Só terra e destroços. E agora é um parque. Aqui, neste lugar, quando a guerra terminou, dentro dessas cavernas, depositaram os restos das pessoas que morreram na batalha. Embora, bom, dizem que esses restos já foram transferidos para outro lugar. Mas sim,
Ainda assim deixaram os origamis de tesouros e as placas. Mas uau, quer dizer, parece que há entradas de cavernas por muitos lados. Ali já cresceram plantas, não dá para passar. Por outro lado, lembrei que as mulheres de Ryukyu tinham uma tatuagem na mão que se chamava Hajishi. Da mesma forma que as mulheres Ainu que tatuavam os lábios, as mulheres de Ryukyu tatuavam as mãos por fora. O lado de fora. Isso marcava de qual linhagem elas eram. A que área de Okinawa do reino pertenciam. Às vezes também marcavam o estado civil, proteção espiritual, uso em rituais e, acima de tudo, identidade cultural. Mas, claro, desde que começou o Império Japonês, as tatuagens foram proibidas. Porque justamente estavam relacionados com os antigos Yakuza, ou os antigos criminosos. Portanto, as mulheres também tiveram que parar de se tatuar. Mas é muito louco que tanto os Ainu quanto os Ryukyu tivessem, de forma tradicional, um tipo de tatuagem especialmente voltado para as mulheres, e as duas tradições acabaram desaparecendo por completo. Olhem, aqui colocaram um cartaz de Hacksaw Ridge, com imagens até do filme, mencionando o soldado Desmond Doss, que foi o soldado médico que salvou a vida de muitos soldados. Mas enfim, a questão é por que justamente esse lado que aponta para o norte. Os Estados Unidos vieram de um pouco mais para lá, e de qualquer jeito tinham que atravessar esse lado para chegar a um lugar. O Castelo Shuri, por onde quase começamos o vídeo. Ou seja, por que o castelo? O que ele tinha? Se era um castelo antigo de uma dinastia que já não existe mais. Bom, o fato é que, justamente, não era por acaso o lugar onde o castelo foi construído. Foi em uma colina alta, onde tinha uma boa vista panorâmica ao redor para a defesa do castelo. E justamente ao Império Japonês, não importava o risco de criar uma base militar subterrânea embaixo do castelo. É que, justamente, em primeiro lugar, era calcário, o que era fácil de escavar. Estava na colina, e com ou sem o castelo, isso era irrelevante. Aqui, o que teve prioridade foi a defesa. E o fato é que era o lugar ideal estrategicamente para defender Okinawa. E, portanto, quando os americanos souberam que a base militar, o quartel-general do exército japonês, estava embaixo do Castelo Shuri, obviamente foi super bombardeado e acabou sendo destruído em plena batalha. Tem patinhos. Mas olha o tamanho desse pato. É grande? Eita! E o rosto? Isso é normal? Não sei. Olha, chega, tenho a sensação de que até parece um tumor. Coitadinho. Mas tudo bem. Eles estão aqui soltos. Não, tudo bem. Tem vários assim. Talvez seja normal. Tipo aquelas coisas das galinhas. Olhem que vista linda. É isso. O castelo teve que ser reconstruído e depois do incêndio tiveram que reconstruí-lo de novo. Este é o Parque Memorial da Paz. Aqui estão as pedras com os nomes gravados das pessoas que morreram na Batalha de Okinawa. Sejam civis, sejam americanos, soldados ou militares japoneses. De um lado, os nomes estão em letras romanas, que seriam os americanos ou os não japoneses. E do outro lado, todos os nomes japoneses, que estão divididos por prefeituras. Provavelmente por prefeituras são soldados, pois vêm de várias regiões do Japão. E os nomes que são de Okinawa seriam, em sua maioria, civis. Estima-se que o número de pessoas que estão pelo menos registradas seja de 12 mil americanos, 80 mil soldados japoneses e 94 mil civis de Okinawa. Ou seja, o grupo com mais mortes foi o dos civis. O fato é que, segundo a propaganda imperialista, os civis não deveriam ser capturados pelos americanos de jeito nenhum. Ou seja, que usem o que tiverem à mão para lutar, seja armas, ferramentas de trabalho, se necessário, mas que não se deixem capturar, porque as mulheres seriam estupradas, todos seriam torturados, e isso gerou um medo muito grande nas pessoas.
Aos poucos, o pessoal da cidade foi evacuando para o sul, porque os americanos chegaram pelo centro e estavam indo para o sul. Então os civis iam ainda mais para o sul, para áreas como esta. Muitas famílias tiraram a própria vida juntas. Outras pessoas vinham e se jogavam dos penhascos. Isso foi um método quase em massa, algo muito comum durante a guerra. E até ouvi casos em que amarravam bombas ao redor de uma mulher com um bebê. Cobriam com roupas e mandavam ela ir para o lado dos americanos. E os soldados americanos viam uma mulher com um bebê chorando. Se aproximavam para ajudar. E talvez fosse uma armadilha para que a mulher explodisse perto dos soldados. Nada a ver, os números eram bem menores. Diz, pessoas de Okinawa, 149 mil. 150 mil pessoas de Okinawa. 80 mil de fora de Okinawa. Americanos, bem, não japoneses. Um pouco menos de 15 mil. No total, 242.567 nomes. É que me parecia que 80 mil civis era pouco. Porque dizem que 1/4 da população de Okinawa morreu na guerra. Então, mas enfim, quer dizer que existem muitas fontes circulando por aí? No meu caso, como minha família é da cidade de Yomitan, aqui eu posso ver se há alguma pessoa com meu sobrenome que tenha falecido em Okinawa, não é? Porque minha família, pelo menos do lado paterno, sempre viveu em Yomitan, pelo menos durante todo o século XX. Aqui, por exemplo, tem um na Kandakari. Aqui tem um na Kandakari. Aqui tem outro na Kandakari. Este é outro na Kandakari. Aqui tem 3 na Kandakaris, todos com o mesmo sobrenome. Se são meus parentes ou não, na verdade eu não faço ideia, né? Porque eu nunca consegui ver uma árvore genealógica completa da minha família. Olhem, aqui eu encontrei um. Na Kandakari Hyde. Eu sou na Kandakari Hideto. Mas, claro, me chamam de Hyde muitas vezes. Agora, meu sobrenome original de nascimento é este, né? Na Kandakari. Mas essa última letra, como é uma letra muito complicada que só é usada em Okinawa e em outras partes do Japão. Como não sabem ler, minha família fez o processo para simplificar e tirar essa letra. E fica Nakamura, ou seja, muda a fonética. Mas, bom, originalmente minha família é na Kandakari. O que acontece é que, para trâmites legais ou ir ao hospital e te chamarem pelo nome, ninguém sabe ler o sobrenome. E como grande parte da família se mudou para perto de Tóquio. Como era mais fácil já dizer Nakamura, passamos a ser Lopes Gonzalez. É algo meio parecido com Nakamura. Andando por aqui, por exemplo, percebo logo que são pessoas de Okinawa. Pelo tipo de sobrenomes, aqui está cheio de Higa, Matayoshi, Tamashiro. Os sobrenomes de Okinawa se repetem muito, especialmente com Higa, Yagi, Arakaki, vejo ali. E todos os sobrenomes que terminam com Shiro, Oshiro, Yamashiro, Tamashiro, Kanashiro, Miyashiro. Não sei. O que acontece é que, claro, como Okinawa foi uma prefeitura que foi, digamos, conquistada muito recentemente, provavelmente não. A questão de dar sobrenomes para as pessoas, vai saber, talvez não quisessem dar exatamente os mesmos sobrenomes que as pessoas do Japão continental, né? Porque às vezes é muito óbvio. Quando vejo uma pessoa e ela me diz o sobrenome e é não sei o que Shiro, é quase certo que vai ser uma pessoa de Okinawa. É como se o sobrenome já indicasse de onde essa pessoa vem, né? Depende do caso. Mas, pelo menos com Okinawa, isso acontece muito. Aqui tem uma mensagem que enviaram do exército para Tóquio. Imagino eu, aqui tem uma. Só uma parte está aqui. A mensagem original em código Morse tem uma parte que diz: desde que começaram os ataques inimigos, nosso exército e a marinha têm travado batalhas defensivas e não puderam atender a população desta prefeitura. Consequentemente, devido à nossa negligência, essas pessoas inocentes perderam suas casas e propriedades por causa dos ataques inimigos.
Todos os homens foram recrutados para a defesa, enquanto as mulheres, as crianças e os idosos são obrigados a se esconder ao relento em pequenos abrigos subterrâneos, sem importância tática, expostos a bombas e ataques aéreos. Além disso, as jovens atuaram na enfermagem, cozinha, transporte de munições e participação no ataque inimigo. Isso deixa os aldeões vulneráveis aos ataques inimigos, onde certamente morrerão desesperados. Pais pediram aos militares proteção para suas filhas, temendo a chegada do inimigo. Os idosos e as crianças sejam mortos e as jovens sejam levadas para locais isolados e agredidas. Depois que o pessoal médico-militar se retirou, as enfermeiras voluntárias ficaram para ajudar a transferir os feridos graves. Elas são dedicadas e realizam seu trabalho com grande determinação. Os militares mudaram suas operações, obrigando a população a evacuar as áreas residenciais. Quem não tinha transporte, caminhou na escuridão e chuva, em busca de comida, sem reclamar. Desde que nosso exército e forças armadas ocuparam Okinawa, os habitantes desta província têm suportado essas dificuldades constantes. Não há árvores, não há grama, tudo foi reduzido a cinzas. As reservas de alimentos acabarão no final de junho. É assim que o povo de Okinawa tem lutado na guerra. Por isso peço que, a partir de hoje, deem atenção especial ao povo de Okinawa. Esta é só uma pequena parte. A mensagem durava 17 minutos. Aqui diz que, no total, foram lançados 2,7 milhões de explosivos pelos Estados Unidos, entre ataques aéreos, navais, granadas de mão, o que for, embora 1,1 milhão, quase a metade, não chegou a explodir. Ainda assim, morreram 200 mil pessoas, mais de 200 mil. Então, basicamente, já sabemos o que aconteceu. O Japão perdeu a guerra, Okinawa foi completamente ocupada. O Japão foi ocupado pelos Estados Unidos. Mas o fato é que em 1952, o Japão recuperou sua autonomia. Mas com exceção de Okinawa. É que Okinawa, militar e estrategicamente, era muito importante para os Estados Unidos, especialmente por causa da Guerra Fria. E por isso, eles não quiseram devolver Okinawa. Okinawa só foi devolvida ao Japão em 1972. E até essa data, eles construíram um monte de infraestrutura militar que ainda permanece lá. Além disso, Okinawa representa apenas 0,6% do território japonês. Mesmo assim, 70% de toda a infraestrutura militar americana está em Okinawa, o que representa 15% da ilha. Um comunicador Morse. Bem, até onde eu sei, meu avô era responsável por operar esses. E é por isso que depois da guerra, depois que devolveram Okinawa ao Japão, meu avô passou a trabalhar na empresa de telecomunicações. Porque, imagino, ele já conhecia como funcionava o sistema telefônico. Olhem só o que é isso! É todo um sistema de túneis. Este é um quarto que não foi feito para isso, mas é aqui que os soldados vinham para tirar a própria vida. E é por isso que está cheio de marcas de tiros na parede, todos apontando para este lado. Basicamente, não sei se dá para dizer que cada buraquinho na parede representa uma pessoa, mas está cheio desse lado. O fato é que também, basicamente, todos os soldados que iam para a guerra eram avisados para não voltar vivos. Muitos tinham isso muito em mente. Sabiam. Com certeza tinham deixado bem claro que não era para voltar vivo. E por isso, simplesmente, deixavam tudo e decidiam não voltar. O túnel é muito longo. Obviamente, há partes que não podem ser visitadas. E esta era a linha de frente de batalha. E como os Estados Unidos haviam devolvido o Japão, mas não Okinawa, isso obviamente afetou muito a imigração,
foi uma das cidades mais afetadas pela emigração. As pessoas foram embora em massa. Mesmo assim, muitas pessoas já tinham ido antes do fim da guerra. Alguns eram um pouco espertos e perceberam que era preciso sair de Okinawa. Basicamente, quando a guerra começou, mas a questão é que, quando a guerra terminou, os Estados Unidos também promoveram muito a emigração, especialmente para países da América Latina, como o Brasil, Peru e Bolívia. Por isso, o Brasil é um dos países com mais japoneses fora do Japão. E se a gente for ver, e quase em grande parte, pelo menos eu arrisco dizer que uns 80% dos japoneses que estão na América Latina, América do Sul, são de famílias okinawanas que emigraram nos anos 50, 60. Porque, claro, os Estados Unidos percebiam que não podiam priorizar o bem-estar dos civis e havia poucos recursos para tanta gente. E bom, foi assim que minha família, meus avós, tanto do lado materno quanto paterno, foram para a América do Sul. Na verdade, eles nem podiam escolher para qual país ir. Meus avós foram para a Bolívia e ali se formaram colônias japonesas. Depois, meus pais, por conta própria, viajaram para a Argentina e lá se casaram, tiveram filhos. Eu nasci. Agora, voltando ao assunto sobre a questão das etnias, o okinawano, justamente, seria uma etnia diferente do restante do Japão. Aconteceu comigo muitas vezes de muitos japoneses me perguntarem de onde eu sou ou me identificarem como estrangeiro. Quando eu entro em um avião, acontece que as aeromoças estão na entrada do avião. E para todos elas dizem, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, thank you, arigatou gozaimasu. Eu sempre, a gente sempre morre de rir. Mas claro, é que o rosto do okinawano às vezes é diferente. Você está aqui e às vezes vê muitos rostos. Muitos que realmente têm cara de japonês, normal, tipo normal, e outros que têm traços do sudeste asiático. E é isso. Quando eu venho aqui, realmente me identificam mais. E outra coisa é o sotaque. Muitas vezes me perguntaram se eu era de Okinawa pelo meu jeito de falar. O japonês Kikisha me disse que justamente as pessoas daqui falam com o mesmo sotaque que eu falo. E isso é algo que eu nunca percebo. Mas enfim, então é isso. Não sou daqui, não sou de lá, eu já nem sei mais de onde eu sou. Ainda assim, e na verdade, por toda a história que contamos, basicamente tudo isso fortaleceu o orgulho okinawano. Por isso, o povo de Okinawa não é um povo para se ter pena. Isso é muito importante. Mas simplesmente é uma comunidade que precisa ser respeitada, como todas as que existem no mundo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Nos vemos na próxima. Um abraço para você, para sua família, para seu bichinho de estimação e para o mala do seu vizinho.